Oi, gente, tudo bem? Vamos aqui então para o quarto vídeo da nossa série testando linhas para amigurumis aqui com essas nossas corujinhas. Já estão todas aqui, preciso arrematar essas aqui para tirar essas linhas, né, gente? Que vergonha, só arrematei essa daqui. Prometo que no próximo vídeo elas estarão todas arrematadas, tá bom? Então esse aqui foi o que a gente fez no último vídeo com a Chenille, né? O primeiro vídeo foi a amigurumi, foi a Camila Verão. Segundo vídeo foi a Eco Amigurumi. Terceiro vídeo foi a Chenille. E nesse vídeo eu trouxe uma linha que também não foi pensada para amigurumi, que é esta daqui, da Círculo Plume. Não sei se é assim que se fala. Se eu estiver falando o nome errado, vocês me perdoem. Nunca trabalhei com essa linha. Vocês já trabalharam? Eu abri aqui, ó. Me parece ser bem macia. Até achei um pouco parecida com a Chenille. Será que dá para fazer amigurumi? Vamos testar? Vamos lá, então, gente, para algumas características da linha. Ó, tá dizendo aqui que tem 100 gramas. Tá dando para ver bem? Tá focando bem a câmera? Então, ó, tem 100 gramas. Ela é 100% poliéster. Feita no Brasil, né? Da Círculo. Cadê a tex dela? Aqui. Tem uma tex de 833, 120 metros. E as agulhas de tricô de 4 a 6 e de crochê de 5 a 7. Eu vou usar a 6, que foi a que eu usei para fazer a Chenille. Acredito que dê certo. Então, já deixei aqui separado a minha tesoura, o marcadorzinho de carreira, a agulha para costurar, enchimento para fazer a minha corujinha. E eu deixei o mesmo olhinho aqui separado que eu usei na corujinha da Chenille. Vamos testar. Se der certo, se ficar mais ou menos do mesmo tamanho. Se não, eu pego outro olhinho aqui. Eu não sei o tamanho que vai ficar essa corujinha, né? Não sei se dá pra gente puxar a linha aqui por dentro. Ah, e antes de tudo também, vamos pesar pra ver quanto que tem aqui no nosso novelinho aqui. Deixa eu tirar as corujinhas daqui, pra vocês conseguirem ver a balança. Tá dando pra ver bem? Tá marcando aqui, ó, 109 gramas. Lembrando que as categorias que a gente vai analisar como que a linha se comporta fechando o anel mágico, né? Se arrebenta na hora de fechar o anel mágico. A maciez, essa daqui, gente, já posso dizer que, ó, é bem macia, né? Se escapa o enchimento, como que ela se comporta na hora de costurar e na hora de desmanchar. Ah, e outra coisa, gente, essa de fechar o anel mágico serve tanto na hora que a gente tá começando, né, como na hora de fechar o falso anel mágico, tá bom? Bom, gente, como eu já falei pra vocês, eu gosto sempre de deixar a linha na embalagem para proteção. Então, eu vou tentar tirar ela aqui pelo meio. Ai, deu certo. Bom, gente, vamos aqui então para o nosso primeiro teste. O que eu percebi até agora é que ela é uma linha mais seca, tá? Então, o que que eu fiz? Eu já dei uma fechadinha no anel, não sei se vocês conseguiram ver enquanto eu tava fazendo, porque isso é uma dica que eu dou também, que daí evita de arrebentar a hora que você vai fechar esse anel. Mas vamos ver se a gente vai conseguir fechar o anel. Opa, escapou aqui. Gente, não está sendo fácil fechar esse anel, hein? Eu fiz aquele truque que eu falei de tirar aqui, ó, desdar aquele nozinho que fica no começo, como eu fiz com a Chenille. Porém, não, ela não fecha o anel mágico. Pode ser que eu tenha apertado demais? Pode ser, acredito que não, ó, meus pontos não estão apertados. Então, não passamos no primeiro teste. Já vamos, então, para o nosso quinto teste aqui da nossa lista, que é de desmanchar, que já que não deu certo, a gente vai desmanchar.
até que desmanchar, tá ok, ó. Deu um nozinho aqui, tudo bem, vou cortar essa pontinha. E aí, gente, como não deu certo, eu vou começar com a técnica das duas correntinhas lá, porque não vai ser possível fazer o anel mágico, mas a gente não vai desistir de fazer a corujinha por conta disso, né? Então, se você não conhece, a gente usa uma correntinha como se fosse o anel mágico. Então, é isso, vamos lá. Então, aqui a gente finalizou o nosso falso anel mágico, que ele não é um anel mágico, com os 6 pontinhos. E vamos para a segunda carreira. Vamos seguir. Falhamos ali, falhou no na primeira categoria, mas vamos ver como é que vai ficar essa corujinha no final. Vou seguir a receita aqui, gente. Vamos lá. A gente não pode desistir na primeira dificuldade. Olha, terminei a segunda carreira e apesar de não ter sido o anel mágico, né, de não ter começado com o anel mágico, de ter começado com aquela técnica das duas correntinhas, não acredito que vai escapar enchimento por aqui não, gente, ó, acho que estamos ok. Qualquer coisa tem um jeitinho que a gente pode fazer aqui pra dar uma fechadinha, mas eu acho que não vai precisar não. Acho que o tamanho da agulha tá bom também. Minha segunda observação é que, assim, iniciantes, para quem tá começando no crochê, eu não recomendaria essa linha, tá? Ela é um pouquinho, como vocês podem perceber, que ela é um pouquinho mais difícil de visualizar os pontos, porque ela é peludinha. Então, pode dificultar um pouquinho na hora de contar os pontos. Mas, ok, vou seguir fazendo a receita aqui. E vou dando fazendo as minhas observações aqui pra vocês, tá? Não é uma linha ruim de trabalhar, não. Ela é uma linha gostosa de trabalhar. Ela só é, por ter esse peludinho, ela é uma linha mais difícil de visualizar o ponto, tá? Mas ela não é uma linha ruim de trabalhar, não. Bom, gente, terminei aqui o corpinho praticamente aqui da nossa corujinha, né? E voltei aqui para falar para vocês o seguinte. Conforme eu trabalhei aqui, ó, as carreiras, eu percebi que, gente, acho que era um pouco falta da mão acostumar. Porque olha como os pontos parece que estão mais visíveis agora. Então, acho que é uma falta de costume. Fica aí uma dica. Se você começou a trabalhar com uma linha e você tá achando que tá difícil de trabalhar, persiste um pouquinho, porque... Lembra que eu falei que eu tava achando que tava mais difícil de trabalhar, assim, de ver os pontos? Mas olha como os pontos estão visíveis agora. Então, acho que é uma questão de costume mesmo. Ela é mais sequinha, tá? Ela tem um toque mais não tão aveludado, assim como a chenille, por exemplo. Mas ela é uma linha gostosa de trabalhar. Eu tô achando que ela tá ficando mais ou menos do tamanho da chenille, talvez um pouquinho maior até que a chenille. Achei que o tamanho que eu escolhi de agulha tá bom, ó, não tá ficando com ponto largo. Então, eu vou seguir com essa agulha mesmo que eu peguei. E vou continuar aqui fazendo a coruja.
Gente, queria aproveitar aqui para fazer uma correção que me falaram só depois que eu coloquei o vídeo, que eu postei o vídeo da semana passada com o tutorial, que eu falei meio ponto baixo. Gente, era meio ponto alto. Eu sei que depois eu acabei corrigindo. Então, obrigada pela seguidora que me avisou que eu tinha falado errado. Depois que o vídeo tá no ar, gente, eu não consigo mais editar, né, minha fala. Mas, enfim, vocês entenderam, né? Essa pontinha aqui que a gente faz é meio ponto alto, tá? São 2 meios pontos altos, daí 7 pontos baixos e 2 meios pontos altos do outro lado. Me perdoem, gente, eu não estava bem de saúde quando eu gravei o vídeo. Então, ai, gente, desculpa, perdão, errei. E eu não percebi nem quando eu tava editando o vídeo, então passou. Mas é isso, gente, meio ponto alto, tá? Bom, eu vou colocar o mesmo olho, gente, porque eu acho que ficou, né, o mesmo tamanho. Eu acho que vai ficar engraçadinho esse mesmo olhinho. Então, eu vou aproveitar que deu certo ali com a chenille. Esse é um olho que eu costumo não usar muito, por causa do tamanho, né? Do tamanho dele, do formato também, não é um olho comum. Então, vou aproveitar pra usar aqui na minha corujinha. Quando você tá usando esse tipo de olhinho assim oval, tem que prestar bastante atenção para ele não ficar torto, porque uma vez que você trava ele, se ele ficar torto, é difícil de desentortar, às vezes não consegue desentortar. Então, tem que prestar bastante atenção. E esse aqui, como ele é bem grosso, eu tenho a ferramenta aqui, né, pra fechar, mas nem sempre ele fecha. Então, eu começo, pelo menos, na mão e daí eu finalizo ali com a ferramenta, né? Então, por isso que vocês estavam me vendo ali lutando pra finalizar. Vou fazer aqui o bordado do bico e já volto pra gente finalizar a corujinha. Olha, gente, fiz o bordadinho aqui, igual da outra corujinha. Peraí que essa aqui escondeu, deixa eu arrumar aqui. Aí. Ficou meio tortinho, né? Mas tudo bem, vou deixar assim mesmo, que é só pra mostrar aqui. E agora, vou finalizar aqui, encher a corujinha e fazer a asa da nossa bichinha aqui pra finalizar. Olha, ela tá bem fofinha, hein? Gostei, gente, ficou bem fofinha. Gostei dessa linha. Pena que pro anel mágico não deu certo, né? Daí, assim, pra quem trabalha com amigurumi, realmente, eu não sei vocês, mas a grande maioria das minhas peças, eu começo com
o anel mágico. Então, pra mim, o fato de não ter fechado o anel mágico é complicado, né? Então... Mas, gente, lembrando que essa linha, ela não é uma linha pensada para amigurumi, né? Então, tá tudo bem ela não ter passado no teste do anel mágico, tá? Não tô aqui criticando a linha, nada disso. Ela é uma linha muito gostosa. Inclusive, eu consigo imaginar, assim, um suéter com essa linha. Deve ficar uma delícia, porque a sensação, assim, que sabe, de um abraço quentinho, eu acho que deve dar essa sensação. Então, pelo amor de Deus, tá? Não tô fazendo uma crítica à linha, não. Esse é justamente o objetivo dessa série aqui, é testar linhas que não foram pensadas para amigurumi, para ver se dá certo. Deixa eu fazer uma pausa aqui para encher aquele cantinho. Realmente, ó, ela ficou bem fechadinha, tá vendo? O enchimento não escapa. Olha, os pontos ficaram bem visíveis, gostei. Gostei bastante de trabalhar com esta linha. A única questão até agora é o anel mágico. Vamos ver na hora de costurar com ela, né? Se ela vai costurar, se ela vai arrebentar, como é que vai ser. A hora que puxa, tá vendo? Ela solta um pouquinho de pelinhos, ó. Nada muito grave não, tá, gente? Quem tá acostumado a trabalhar com a pelúcia, por exemplo, a pelúcia também solta uns fiapinhos desse, então, normal, né? Vamos lá, então, pra fazer a asa, depois eu faço o arremate dessa aqui, a hora que eu for costurar. Vamos fazer as asinhas dela. E aí, a gente vai fazer o teste de... O último, na verdade, né, da costura, porque o de desmanchar a gente já fez quando o anel mágico não deu certo, né? Então, bora lá. Fiz aqui as duas asinhas, já podemos tirar a linha aqui. Vou fazer o arremate da primeira. Pra gente poder ver como é que fica essa questão da costura. Vou fazer aqui o teste junto com vocês, ó. Ó, como eu disse, gente, ela solta uns fiapinhos, tá? Conforme a gente vai passando aqui, ó. Ela solta uns fiapinhos. Nada que me incomode muito, não. Vamos lá, posicionar aqui. Acredito que não vai ter problema pra costurar, não. Ó, gente, terminei aqui a corujinha, costurei já as duas asinhas e finalizei aqui. Deixei aqui separadinho, ó, o que desfiou, pra vocês verem. Isso aqui foi tudo que desfiou. Não achei que foi um absurdo, não. De tudo isso que eu costurei, tá? Das duas asas e do arremate aqui, foi aquilo ali que desfiou. Então, achei que ficou ok. O tamanho, ó, ela ficou milímetros maior
que a chenille, deixa eu ver aqui, não tô achando minha régua, vai essa daqui mesmo. Ficou com, deixa eu pegar o lado maior aqui, ficou com 12 centímetros de altura. Vamos ver quanto que nós gastamos de linha. Tinha pesado 109, né? Tá dando pra ver? Vou tirar as corujinhas daqui. 109, 88, 88. Então, foi 21. É isso, gente? 21, né? 21 gramas que gastamos. Então, vamos lá agora para as minhas observações finais. Achei ela super fofinha. A textura dela bem gostosa. Passou nos testes, só foi reprovada no teste do anel mágico, né? Não consegui fechar o anel mágico. Pode ser que eu tenha feito um ponto mais apertado? Pode ser, gente, claro. Mas lembrando que não é uma linha pensada para amigurumi, né? Como eu disse, eu imagino que um pullover, um suéter vai ficar uma delícia com isso aqui. Uma pantufa super quentinha. Então, agora eu queria saber de vocês. Vocês fariam um amigurumi com essa linha? O que vocês... Deixa aqui nos comentários se vocês gostariam de fazer amigurumi com essa linha, qual a impressão de vocês. E se vocês gostaram desse vídeo, deixa aqui um like, se inscrevam no canal se vocês ainda não estão inscritos. E até a semana que vem com outra linha que a gente vai testar aqui, ó, a nossa família de corujinhas aumentando. Não sei ainda qual vai ser a linha da semana que vem, mas eu aguardo vocês aqui até a semana que vem. Obrigada por assistir e até a próxima.